Nós vamos hoje abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Vamos orar ao Senhor para me capacitar, meu Pai, meu Rei, meu Salvador. Em nome de Jesus Cristo, chega a Ti e lhe peço que Sua graça não pare de jorrar. Que o Senhor me dê graça, me dê força, me dê zelo, me dê luz. E eu recebo o Seu Espírito Santo nessa noite. Amo Sua palavra e não cansarei, meu Rei, de dizê-lo o quanto eu amo, o quanto eu quero, o quanto o Senhor é o centro, o quanto eu sou dependente de Ti, o quanto Tu és precioso, o quanto Tu és santo, 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 o quanto o Senhor ocupa o maior espaço do meu coração. Assim, Senhor, assim, Espírito Santo, assim, Pai amado, esteja aqui junto a nos instruir por meio da Sua palavra, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 2, versículo 1. Meus amados, na semana passada nós estudamos a morte, do famoso rei Saul. Já chegou o fim da era Saul. Saul teve oportunidade, Saul teve um tempo e, infelizmente, no decorrer do tempo que foi dado a Saul, o que Saul fez da vida dele, infelizmente, desagradou muito a Deus. É bom lembrar e propor-se a si mesmo: eu tenho que remir meu tempo. E nesse lapso de tempo que o Senhor me dá a viver, com os talentos que eu tenho, eu devo cumprir minha missão. Saul se deixou seduzir pela sua vaidade, pelo seu ego. Há pessoas que não podem receber muito poder, porque se ele concede poder ou autoridade, ou emprego, ou dinheiro, ou muita prosperidade, essas pessoas não sabem lidar com o muito. Conseguem ser fiel no pouco, mas com muito não conseguem. Por quê? Porque a vaidade entra. Porque o amor às coisas e prazeres deste mundo entram no coração do homem. E ali essas pessoas te perdem. Saul é o exemplo a não seguir, mas por meio das escolhas de Saul, aprendemos nos dias de hoje. Então, a era Saul já passou. E tanto Saul como seu filho Jonatas tinham morrido, numa batalha predita, inclusive, por um profeta de verdade. E Davi soube disso, Davi perseguido durante muitos anos, mas entendemos que essa perseguição, inclusive do maior inimigo de Davi, numa fase cujo foi determinado e profetizado que Davi seria rei, que vamos falar dessas experiências de perseguição, serviu para Davi com certeza, porque Davi se tornou, foi forjado, foi lapidado, foi trabalhado para ocupar uma posição
que o Senhor sempre quis para seu querido tangedor, o homem segundo o seu coração. Só que quando Davi soube da morte de Saul e de Jonatas, foi realmente um baque mesmo, foi algo muito difícil, porque mesmo Saul ser o seu grande inimigo, Davi se abalou muitíssimo porque Davi honrava e amava Saul. Não é por acaso que o Senhor encontrou nesse homem um homem segundo o coração de Deus, porque poderemos usar esse exemplo no caso daquilo que Jesus diz: amai os seus inimigos, abençoai os seus inimigos. Quando você abençoe o seu inimigo, inclusive, e você faz o bem para aqueles que o perseguem, você está acumulando sobre eles brasas, diz a palavra do Senhor. Ou seja, é o caso de Davi, que realmente amava Saul, mesmo Saul sendo usado pelas mãos de Satanás a se opor ao propósito que o Senhor tinha para a vida dele, né? Então, o amor que Davi tinha por seu melhor amigo também, Jonatas, era tão grande, meus amados, e a honra que tinha por Saul era tão grande que Davi chegou inclusive a escrever e cantar uma música de lamento em memória às suas mortes, né? A morte do seu melhor amigo, Jonatas, e de Saul. E assim é o tempo, já chegou, de ungir o rei Davi. Mas não creia, meus amados, que é partida ganha. Por quê? Porque todo o propósito do Senhor é conquistado, etapa por etapa, território por território, parte por parte. Você consegue entender isso? Que quando o Senhor lhe revela um propósito, não se consegue de um dia para o outro. O propósito e a promessa, ela se conquista. Ela se conquista com bravura, ela se conquista com perseverança, ela se conquista com disciplina, ela se conquista com intimidade a Deus, ela se conquista com santidade. A promessa deve ser conquistada dessa forma. Quantas vezes, com tantas palavras que o Senhor tem nos dado, eu já expliquei e apresentei, inclusive, esses tópicos imprescindíveis para chegar a cabo ao propósito que Deus tem para a vida de um santo, cujo quer de verdade viver em santidade e está apto a querer ouvir o que Deus tem para a vida dela. E diz a palavra do Senhor, desculpa, passando algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainoá de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Bom, o que nós vamos aprender nesse trecho, meus amados? Reparem que Davi, após a morte de Saul, o que muitos fariam? É agora, e já estou com pressa, e já vou me assentar, né? Saul morreu, eu fui já ungido muitos anos atrás,
e não aguento mais, então é para eu me assentar e reinar e ponto, acabou. Agora é minha vez. Bom, Davi, eu quero que você observe como se age quando uma pessoa é direcionada por Deus e quando uma pessoa quer ser direcionada por Deus. Davi, após a morte de Saul, do seu maior perseguidor, ele não se precipitou a se assentar no trono. E a palavra diz no versículo 1 do capítulo 2, passado algum tempo, Saul morreu, passando algum tempo, Davi perguntou ao Senhor. Mais uma vez, meus amados, observamos aqui o nível de dependência que Davi ele tinha para com Deus em relação ao Senhor. Não houve ansiedade por parte de Davi, não houve ansiedade nem precipitação no coração de Davi. Ele não se precipitou em fazer com que as coisas acontecessem rápido ou do jeito dele. Afinal, o rei Saul está morto. Por que atrasar aquilo que pode ser feito hoje? E já estou tratando os precipitados, os que tendem a querer as coisas do jeito deles, e rápido. Porque se não vêm as coisas rápido do jeito dele, eles tomam um jeito e assim eles provocam, eles faz com que a situação seja eles fazem com que essas pessoas usam seu próprio braço para chegar a cumprir sua própria vontade no tempo delas, né? Davi é dependente. Aprenda a ser dependente. Ô mulher, ô homem que está me vendo aqui. Davi ele tinha se estabelecido em Ziclag, você lembra? Que era inclusive terra dos filisteus, e tinha um acordo com Davi e o rei filisteu. E depois Ziclag foi conquistado pelos amalequitas. A semana passada nós vimos e Davi foi conquistar a cidade cujo tinha levado consigo suas esposas, seus filhos e tal. Mas Davi, homem de Deus, por direção de Deus, reconquistou Ziclag, levou os despojos dos amalequitas e assim, meus amados, Davi, ele tinha seu estabelecimento em Ziclag, junto com suas mulheres, e obviamente sabia que tinha uma meta e que estava chegando o dia dele assumir o seu reinado. Porém, ali está. Quem decide se Davi deve se mudar para Hebrom ou não é o Senhor dos Exércitos. Eu creio que alguns, nesse caso, já pegariam suas mochilas e levariam consigo as suas tendas para Hebrom sem o consentimento de Deus. Pois se há um perfil de pessoas assim, aprende tu a consultar Jesus. Aprende tu a consultar o Senhor. E digo mais, essas pessoas, a maioria que forcem a barra, elas certamente usam dos seus próprios sentimentos para dizer, eu senti, Pastor Cris, no meu coração que era para fazer. Eu senti por parte de Deus ir até lá.
escuta aí o que eu vou falar. Quando Deus fala, não é sentir, é ouvir. Eu vou repetir. Quando Deus fala, não é eu sentir, é eu ouvir. Ouvir pela palavra profética, que é a Bíblia, ou ouvir por profetas verdadeiros, tá? Ou ouvir audivelmente, porque se você tem muita intimidade com Deus e Deus lhe deu esse dom fabuloso, maravilhoso de poder ouvir audivelmente a voz do Senhor, só que cuidado, viu, gente? Cuidado com em dizer eu vi Deus, porque é muito sério. É muito sério. Porque Satanás, ele também pode se manifestar com voz. E já falei para você, existe um só meio de você saber se a voz vem do Senhor, colocando à prova o Espírito. E eu lhe falo que eu aprendi isso por parte do Senhor. O Senhor me agraciou com esse dom maravilhoso, mas no início, quando eu ouvi o Senhor audivelmente, eu cheguei a falar: crês tu que Jesus veio em carne? Que Ele se fez carne? Que Ele é o Senhor? Se é um espírito enganador, Ele não falará. Eu creio. E se é Ele, o Senhor, Ele dirá: eu sou aquele que é. Eu sou quem sou. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Ou seja, há meio pelo qual nós possamos não ser enganados. Por isso, cuidado com revelamento, com revelação. Se acontece que alguns dentre vós, têm essa experiência, sempre eu vos falo: ei, amados, principalmente as ovelhas cujo eu cuido, coloquem à prova qualquer experiência, porque nós ensinaremos isso a vocês. Não é? Então, no caso de Davi, meus amados, além de ter profetas do seu lado, usado para orientá-lo, Davi, ele ouvia audivelmente a voz do Senhor. Mas, obviamente, nem sempre o Senhor se manifesta da mesma forma. Mas vamos continuar no versículo 4. Olha que diz, vai ficar bem interessante aí. Ó. Então os homens de Judá foram a Hebrom. Então Deus tinha falado: você pode ir a Judá. Você pode ir lá. Davi consultou, recebeu as diretivas por parte de Deus, e então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Glória a Deus! Informando de que os habitantes de Jabes-Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiro que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com você. Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto. E já fui ungido rei pela tribo de Judá. Então, olha que diz, depois desse acontecimento, de Davi ser ungido rei pela tribo de Judá. Então isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul tinha outros filhos, né? A Manaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre
exército de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 7 meses. Bom, vamos falar sobre essa passagem. Quando se pensa que chegamos ao cumprimento da nossa missão, pois Satanás age. É inevitável. A mão de Satanás aparece. Davi era chamado para ser ungido rei sobre Israel. Porém, Satanás não vai deixar tão fácil assim. Porque Saul era rei sobre Israel. Saul tinha formado um exército, Saul tinha formado um sistema cujo dominava sobre o povo de Israel e tinha colocado seus políticos que obedeciam aos mandamentos dele. Inclusive, o comandante do exército de Saul era chamado de Abner. Tudo aquilo que Saul mandava, ele fazia. Era cria. Abner era a cria de Saul. Então, quando Saul morreu, o sistema não foi corrompido. O sistema de Saul continuou. E Satanás contra-atacou. Davi foi ungido rei em Judá. Por quê? Porque os habitantes de Judá o reconheceram. Nem todo Israel o reconheceram. Judá o reconheceram. Em contrapartida, Abner, o comandante do exército de Saul, ele tomou iniciativa em levar o filho de Saul, que se chamava Isbosete, para ser ungido rei sobre Israel. Agora, como assim 2 reis? Como assim, pastor Cris, 2 reis? Um rei instituído por Deus, que é Davi, e agora outro rei, cujo Abner tomou iniciativa em a se apresentar o filho de Saul, é a mão de Satanás. Pois sabe, meus amados, não é de hoje que quando o verdadeiro aparece, é necessário que um Abner usado por Satanás copia o que é, mas não é. Quando o verdadeiro aparece, vem aquilo que parece ser, mas não é. Cópias para confundir. Sempre haverão igrejas evangélicas que parecem que são, mas não são. E sempre haverá o verdadeiro. Abner tem, inclusive, essas mesmas iniciativas no mundo da música. Como assim, pastor Cris? Quando, por exemplo, uma Brooke da Hillsong, que é uma mulher de Deus, uma cantora, uma ministra de louvor da Hillsong, quando surge uma adoradora, uma tangedora que adora em espírito e verdade, aparece um genérico que parece, mas não é. Quando um Reinhard Bonnke, já ouviu falar desse homem de Deus que já faleceu, acho que uns 2, 3 anos atrás, um homem de Deus que era muito usado por Deus, com muitos milagres na África, um homem que eu teve a oportunidade de conhecer. Quando aparece um homem assim, também aparece o falso. Quantas pessoas usadas por milagres nessa geração,
estão realmente fazendo com que Satanás usa pessoas assim para se trazer confusão dentro do sistema. Quando o pastor ungido é levantado pelo Senhor para um grande avivamento, surgem muitos Abner, sim, a ungirem pastores ensinados a extorquir rebanho com suas lábias, treinado a mentir e enganar. Quando se levanta um Elias, Abner se apressa a ungir muitos profetas de Baal. É normal e sempre isso acontecerá, porque Satanás, ele copia. Satanás, ele precisa de reproduzir os planos, a grandeza, a genialidade do Criador dos Criadores. Então, amados, aonde está o verdadeiro, também está o falso. Anota isso. Quem mandou Abner ungir Isbosete, o filho de Saul? Quem mandou? Deus? Não. Abner foi induzido por Satanás em justamente tirar o foco de Davi, e a maioria roubar de Davi, para que Davi não entre em cena. Saul morreu, mas o demônio que usava Saul para se opor aos planos e projetos de Deus, esse não morreu. Então, reparem que quem reconheceu Davi foi apenas a região de Judá. E quem reconheceu Isbosete foi todo o resto. Ou seja, Isbosete, ele foi ungido rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Por acaso não seria as mesmas coisas nos dias de hoje? Isso se repete até o dia de hoje, meus amados. Como são poucos aqueles que reconhecem Davi. Como são poucos aqueles que reconhecem Davi. Você sabe por quê? Porque Abner ainda tem influência sobre aqueles que não têm a revelação do Senhor. Mesmo esses querendo do Senhor. Abner tem poder na mídia. Abner tem as rádios nas suas mãos. E dá ao povo o que eles querem. Elegiam políticos e manipulam e alimentam, porque são reis e têm influência dentro do sistema, a alimentar multidões com lixo e a induzir o povo ao erro. E onde está Judá nessa geração? Aonde está? Deus sabe que eu tenho orado para que Judá reconheça Davi. Quem reconhecerá Davi como rei sem se deixar influenciar por Abner? Quem reconhecerá a Ossi e as autoridades instituídas por Deus sem se deixar influenciar por Abner, cujo vem de Saul?
Pois em verdade vos digo nessa noite que Judá é a representação daqueles que se destacam, daqueles que são separados no meio do sistema cujo Saul é o líder. As coisas de Deus se conquistam, meus amados, pouco a pouco. E bem-aventurados os que elegem seu rei sem errar. Mas, sabes, eu creio que muitos precisam eleger Isbosete. Muitos precisam eleger Isbosete sobre eles para que essas pessoas aprendam. Aprenda, porque mesmo sabendo quem foi Saul e o mal que ele cometeu, persistem em querer seu filho porque dizem, é parte do sistema. Mas o que esperar, meus amados, do filho de Saul? Tirando, obviamente, o querido Jonatas. Parabéns, Judá. Parabéns, ó tribo de Judá. Parabéns todos que não acreditam nas palavras e influências de Abner. Abner, ele tem um poder nas suas mãos. Abner tem o exército de Saul nas suas mãos. Abner tem uma posição política muito favorável. Abner é um político muito importante. Pois eu tenho orado, amados a Deus, para que Judá possa reconhecer o que o Senhor quer fazer para essa geração, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu creio que pode demorar um pouco. Pode demorar 2 anos ou talvez 7 anos, porque assim a Bíblia diz, Davi foi rei sobre Judá apenas 7 anos. Mas uma coisa é certa. O que o Senhor decidiu estabelecer, acontecerá. Mesmo que Davi reina apenas sobre Judá, bendito seja aquele cujo se abrigam em Davi. Aleluia! Pois que o tempo define os que elegeram o rei que não foi chamado a ser rei. É uma pena, mas sempre é uma minoria. Reparam que a noiva sempre vai ser uma minoria, meus queridos. São poucos. Mais uma vez, Jesus diz, poucos entrarão no reino dos céus. Estreito é a porta que leva ao céu. Muitos escolhidos serão enganados. Israel, povo eleito do Senhor, não foi enganado por Abner em dizer, o rei que vocês precisam é Isbosete. Mas, se você é da tribo de Judá, simbolicamente representando aquele cujo entendem aquilo que Deus quer para a sua vida, então vai até Davi e reconheça-o. Vamos continuar? Versículo 12. Olha o que diz. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Naamim e marcharam para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeão. Um grupo posicionou-se num lado do açude e o outro grupo do lado oposto. Então Abner disse a Joabe, vamos fazer alguns soldados lutaram diante de nós? Joabe respondeu, de acordo, concordo, vamos fazer isso. Então 12 soldados aliados de Benjamim e de Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado
pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado. E junto caíram mortos. Por isso, naquele lugar, situado em Gibeão, foi chamado El-Cate Azurim. Bom, o que nós entendemos com esse trecho? E eu vou terminar com a meditação desse trecho. A guerra começou. O maior inimigo para um homem, uma mulher que quer seguir a Jesus é principalmente, às vezes, nem sempre são os filisteus, aqueles que não conhecem a Deus. Muitas das vezes são aqueles que dizem, eu sou do Senhor, mas não têm o Espírito do Senhor. É Abner contra Joabe. Joabe era o comandante do exército de Davi. E Abner era o comandante do exército de Saul, que já tinha falecido, mas agora assumiu a defender um partido cujo não foi levantado por Deus. A guerra começou. O sistema religioso contra o reino de Deus. Pois eu vos digo, para essa geração, haverá uma grande perseguição. Primeiro, do anticristo, que não querem aderir ao sistema do próprio Satanás, mas também daqueles que são aliados ao anticristo, que vão se vender ao sistema e que vão dizer, eu, Abner, eu sou de Deus, mas olha, Judá, olha esse grupinho aqui que se diz de Deus, que afirma ser de Deus, que é minoria, comparada a nós, que é uma igreja grande, evangélica, poderosa. Pois a noiva será perseguida pelo próprio sistema. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque já está acontecendo e vai ser muito mais forte a cada ano que vão passar. O sistema religioso se opõe ao reino de Deus. O exército de Abner se opõe ao exército de Joabe. Antes, meus amados, de um grande confronto, o que aconteceu? Que Abner, ele propôs, escuta isso, Abner propôs a Joabe, vamos fazer o seguinte, eu te proponho, eu pego 12 soldados meus e tu pega também 12 soldados e vamos deixá-los se confrontar. E Joabe, que era comandante de Davi, topou a sugestão de Abner. O que aconteceu? Não resultou a nada. Os 12 soldados de Abner morreram e os 12 soldados de Joabe também morreram. Há batalhas que não vão levar a nada. Há confrontos que não vão levar a nada. Principalmente quando é Abner que sugere o confronto. Bem fazes tu quando tu batalha, porque o Espírito Santo te leva a batalhar. Mas quando Satanás, que usa Abner para te sugerir algo cujo não provém do Espírito Santo, e tu entra no jogo de Abner, entra no jogo de Satanás, o que acontece? Nem tu, nem Satanás vai ganhar. É justamente isso que Satanás faz. É te induzir a batalhar segundo aquilo que ele quer. Te levar. Ele quer confronto, que justamente
ele não possa fazer com que tu ganhe. E há batalhas travadas quando justamente você ouve as sugestões de Satanás. Há confronto, amados, que não leva a nada. Talvez alguns serão ministrados nessa noite com essas palavras e vocês vão se ver, alguns de vocês. Por quê? Porque tu desgastas energia inutilmente. Porque entregas teus soldados para combater batalhas que não irão acrescentar nada para a tua vida. Por quê? Há batalhas que não são vencidos, meus amados. Há propósitos que não são alcançados porque você vai na onda de Abner. Você sabia que foi Abner que propôs esse confronto? Para o próprio Joabe, e Joabe caiu na armadilha? Antes de nos confrontar, pega 12 soldados, eu pego 12. Top? Versículo 14. Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós? E respondeu Joabe: de acordo. Até quando? Assim diz o Senhor para alguns que estão me vendo aqui. Até quando irás cair na armadilha daquele que é usado por Satanás? Pois Satanás, ele usa pessoas para que tu entre em seu jogo. E o problema de entrar no jogo do inimigo é justamente você cair na sua armadilha. Davi deve atacar quando o Senhor o leva a justamente fazer e tomar uma direção. Mas o problema é que há caminho, Satanás te provoca e te induz a muito, inclusive, a entrar em batalha, a entrar em estratégias ou a agir conforme a carnalidade do homem e não segundo o Espírito Santo. Por quê? Porque são provocados. Há muitas coisas que Satanás pode usar para te provocar e te induzir a entrar numa briga que não é para você entrar. Joabe, ele foi provocado por Abner e Joabe caiu exatamente naquilo que Abner sugeriu. E qual foi o resultado? Nenhum. Todos morreram. Soldados desperdiçados. Energia gastada. Em vão, claro, né? E confronto que não levou em lugar algum. Você já se sentiu assim? Por que me meti nisso? Não tinha necessidade. Como eu fui insensato. Eu tenho que aprender dessa situação. A situação que Satanás me induz a entrar porque me falta certamente característica do Espírito Santo. O inimigo lhe confronta com uma situação que não há como evitar. Olha isso. Mas em vez de agir debaixo de um comando do Senhor, você age segundo a provocação daquele que é usado por Satanás para lhe destabilizar. Infelizmente é assim que termina muitas brigas que não levam a nada entre Abner e entre Joabe. Aprende. Joabe, aprende. Justamente com essa batalha que não levou a nada.
Não faça aquilo que Satanás lhe propõe fazer. Mesmo que sua carne grita e tenha vontade de confrontar Satanás, de confrontar quem é usado por Satanás para justamente você cair na armadilha. Controlem-se. Exige de você mesmo ter domínio sobre os seus sentimentos para que Satanás não lhe induza a batalhar da forma dele batalhar. Não é por gritos que se resolvem as coisas. Não é com as forças do braço que se vence uma batalha onde se disse ter Jesus. É pela direção do Senhor. Satanás, meus amados, irá sugerir muitos. Ele irá sugerir muitos a fazer o que ele quer através de pessoas próximas, através de familiares, através de pessoas que se envolvem no mesmo trabalho que você. Um homem de Deus não é sugerido por homens que não servem o Senhor ou quem não teme a Deus. Um homem de Deus age porque o Espírito Santo o faz agir assim. Então, não se meta em confusão. Cuidado com as tentações e a indução de Satanás. Porque há pessoas nesta noite que devem morder sua língua. Porque há muitas formas de perder soldados e de perder a batalha, gastar sua energia em vão. É você não entrar no jogo dele. É você não entrar no jogo dela. Não se meta em confusão. Não se mete em batalhas que só irão lhe desgastar, lhe fatigar e lhe sugar. Nosferatus é um demônio, sabia? Que tem por função de sugar as forças e a energia dos Joabes, aqueles que batalham do lado de Davi. Há pessoas cansadas. Já pensou se a causa do seu cansaço e do seu desgaste tem a ver com você dar ouvido e sugestão a Satanás, em vez de ouvir a Deus? Fecha os teus olhos. Pai amado, certamente o Senhor tem falado com alguns nessa noite que se desgastam porque se envolvem em batalhas que não deveriam entrar. E Abner sabe muito bem como provocá-las. De que maneira provocá-las? Como induzi-la a batalhar no campo da forma que Satanás quer? E caem novamente, e perde seus soldados, perde suas forças quando não deveria. Pois eu oro, Senhor, nessa noite, para que Joabe seja maduro. Oro para que Joabe aprenda com o fracasso e que antes de ser induzido a cair em tentação, quando Abner lhe propõe entrar numa área que não deveria entrar, pois que essa pessoa aprenda a desenvolver o fruto do domínio próprio. Aquilo que confirme a presença do homem cujo tem o Espírito Santo. E certamente
essa vida não perderá soldados, não perderá batalhas e muito menos a guerra. Muito obrigado por sua palavra, Rei. Lhe amamos. Obrigado por nos instruir. Amém e amém.